Olá, quarto ano, tudo bem aí? Deixa eu só fazer um aviso. Nós na apostila temos ainda alguns princípios. É que como a apostila é feita, é um conjunto do quarto e do quinto ano, eu faço então na apostila a abordagem de todos os princípios. Como nós no quarto ano vemos no segundo semestre os impostos em espécie, e há alguns princípios que são especificamente voltados a um ou outro imposto, então eu deixo esses outros princípios que a gente não vai ver agora, mas que estão na apostila, para o segundo semestre, quando a gente então se aprofunda no estudo de cada um dos impostos. Por exemplo, a não cumulatividade a gente verá, e a seletividade quando a gente estudar o ICMS. Então, por isso que a gente vai pular alguns princípios nesse instante. Nós vamos começar a falar agora de um instituto processual, de um instituto tributário extremamente relevante, que são as imunidades, chamadas imunidades tributárias. As principais imunidades tributárias estão naquele mesmo artigo 150, por isso que muitos autores colocam as imunidades dentro dos princípios, porque se trata do mesmo artigo, que divide, portanto, até o inciso 5, os princípios propriamente dito, e no inciso 6º do 150, estão estabelecidas as principais imunidades. É certo que há outras imunidades espalhadas pelo Código e nós veremos também essas. De modo que a gente pode conceituar a imunidade como uma regra constitucional que estabelece que alguns fatos ou algumas pessoas precisam ser tão especialmente tutelados que a Constituição os protege contra a incidência do poder tributante. Ou seja, a Constituição cria como se fosse uma competência negativa. Do mesmo jeito que a Constituição estabelece quais os fatos podem ser tributados, lembram? Que são as competências tributárias, e as divide entre os entes políticos, no caso da imunidade se dá justamente o inverso. A Constituição estabelece alguns fatos que não poderão ser alcançados por tributação. Essa, portanto, é uma regra de não incidência constitucional. A Constituição protege, tutela certos direitos, certos interesses, e esses interesses e direitos ficarão quase que imunes, portanto, à incidência do imposto. Portanto, não se pode nem falar em lei que tributa, porque o fato sequer pode ser incluído numa lei de tributação. Uma primeira observação, além desse conceito, e na apostila há vários conceitos descritos por vários autores, mas em regra geral, a tributação é essa capa de proteção sobre um fato, sobre uma pessoa, que impede que o tributo alcance esse fato ou essa pessoa. Mas a primeira observação a que eu me referia é que quando a gente fala de imunidade, nós estamos falando de proteção contra a incidência de impostos. Ou seja, não há imunidade em relação a outros tributos que não o imposto. É verdade que os outros tributos, como taxas, contribuições, poderão até não incidir sobre um determinado direito ou um determinado fato, mas não pela via da imunidade. Exceto as contribuições sociais, que tem uma regra de imunidade sim, lá no 195, que trata da imunidade das contribuições sociais, mas os outros tributos e as contribuições sociais, exceto esta regra do 195, elas quando não incidirem, será por causa de uma regra de isenção. Há uma diferença entre imunidade e isenção justamente pelo fundamento. O fundamento da imunidade é sempre uma regra constitucional. O fundamento da isenção é uma regra legal do poder tributante, que podendo tributar, opta por não tributar numa escolha política dele. Na imunidade não. Na imunidade não há escolha política do ente tributante. É uma definição constitucional pré-estabelecida que o impede sequer de exercer qualquer atividade de pretensão, de poder. Ele simplesmente está impedido de exercer a tributação. Nas isenções, não. Ele pode exercer a tributação, mas promove uma escolha política que retira alguns fatos que não estão na Constituição e escolhe que esses fatos não serão tributados pela via da isenção. Então, a primeira observação é que as imunidades se referem aos impostos apenas. A segunda observação é em relação à interpretação. O Supremo Tribunal Federal de há muito já veio considerando que as imunidades, por serem regras de incompetência, eles devem sofrer, portanto, de tutela de interesses valiosos, devem sofrer uma interpretação finalística, teleológica, em que se busque dar àquela regra a sua máxima efetividade. Ou seja, nós não devemos interpretar restritivamente. A gente deve entender qual foi o espírito da imunidade e tentar alcançar esse espírito de modo mais pleno. Tá bom? Então voltamos.